Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Todos estejam aí com saúde e paz. A gente vai dando início agora, a partir dessa aula, ao segundo bimestre, né? A gente fez as provas agora na última semana e agora, a partir do dia 12 de abril, a gente começa o nosso segundo bimestre. E o nosso primeiro assunto é esse aí. A gente vai começar em literatura, na matéria de português, e vamos aí vendo novos conteúdos agora, sim, pertencentes ao ano de vocês, é o primeiro ano do ensino médio, né? Até a última aula a gente estava fazendo a revisão do fundamental para ver ou rever alguns conteúdos que vocês precisavam ter aprendido no ensino fundamental, certo? Então, a gente dá início aí com o classicismo, tá bom? O momento lá da história, só situando um pouco para vocês, aconteceu lá na Europa entre os séculos XV e XVI, tá certo? E aí vem trazer toda uma novidade, claro, em relação ao que acontecia com os artistas daquela época. Lembrando que a aula de literatura, a gente tem uma proximidade muito grande com as aulas de história, tá? E com a aula de artes também. Então, vocês vão perceber aí, conforme eu for passando os slides, algumas informações, tanto do contexto histórico quanto das artes daquela época, tá? Então, tem o nosso título, Classicismo, Arte da Literatura Renascentista. Europa, século XV a XVI. E aí a gente tem um quadro pintado pelo Nicolas Poussin, né? Atenas apresentando armas a Enéas, tá certo? Só para ilustrar um pouco aquele momento. Passando para o quadro seguinte, a gente vê aqui uma definição de o que é o classicismo. É o nome dado ao estilo literário que surgiu na época do Renascimento, Europa, séculos XV a XVI, né? As produções literárias que registravam fatos reais daquela época são chamadas de literatura de informação. Foi um período de grandes transformações culturais, políticas e econômicas, momento em que a arte expressava novos conceitos na visão de mundo. Só dando um pouco de lembrança para vocês do que estava acontecendo antes do classicismo, a gente tem que lembrar que a gente viveu, a humanidade naquela época viveu a Idade Média. Quem é bom aluno de história sabe que nós temos uma divisão da história em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é essa que a gente está vivendo agora. Na Idade Média, o que acontecia? Foi um período dos piores da humanidade. Muitas pragas, né, muitas doenças, muitas guerras, muita coisa ruim, principalmente no mundo ocidental. A gente está falando aí de Europa, né, que é o mundo ocidental. E aí, com o classicismo, vem essa história do renascimento. A Europa como um todo, ela vai melhorando, ela vai crescendo, ela vai mudando vários conceitos que tinham, né, não só os governantes, como o povo de cada país, para melhorar a vida, já que eles estavam tendo muito problema, inclusive com a questão da saúde pública, né? Tantas pragas, com tantas doenças, matando tanta gente, tá certo? Se a gente for fazer um paralelo, parece com o que a gente está vivendo hoje, infelizmente, com a pandemia, tá bom? Mas o que importa para a gente é isso, é saber que é um estilo literário, ou seja, tem a ver com a nossa literatura, e que uma das funções principais era registrar os fatos reais naquela época, naquele período, né? Principalmente, claro, tendo como pano de fundo as famílias reais de cada país, os poderosos de cada lugar, ok? Então, é um momento em foi um período de grandes transformações culturais, políticas e econômicas, um momento em que a arte expressava novos conceitos na visão de mundo. A gente vai ver agora, na sequência, um pouco do contexto histórico e cultural. A crise da igreja, né, era a época da reforma protestante, liderada por Martinho Lutero. A ciência passou a questionar os dogmas da igreja. O Lutero, para quem é bom aluno de história, deve lembrar dele. Talvez vocês ainda vão estudar também a respeito dele no ensino médio, né? O Lutero foi aquele cara que era da Igreja Católica, mas que não achava bom, né, algumas práticas que a Igreja Católica tinha, né, em relação, inclusive, a apego à coisa material. A Igreja juntava riquezas, né, vendia salvação para as pessoas, né, através de um documento, garantia um lugar no céu. Então, o Lutero foi um cara que reclamou disso e, de uma certa forma, bateu de frente com a Igreja Católica e criou a sua própria igreja. Daí vem as igrejas protestantes, né, que vieram contrapor a questão da Igreja Católica, que por muitos e muitos anos foi a mais poderosa, a mais forte. Ela estava ali
guardando o poder junto com a família real de cada lugar. Tá? O humanismo, a religião não deixou de ser importante, mas o homem passou a se preocupar com si próprio, né, consigo próprio, valorizando mais a vida aqui na Terra. Então o homem começou a se preocupar com ele, até porque ele sabia que ele era frágil, né, devido à Idade Média que foi tão pesada. E tanta coisa ruim acontecendo e devastando multidões. O antropocentrismo, o homem passava a ser evidenciado, e não mais Deus, né? O que aconteceu antes? Antes, nós tínhamos outra teoria, que era do teocentrismo, onde Deus era o centro de tudo. Agora não, já era o homem que era o centro de tudo, né? Se colocava em primeiro lugar, não, o homem não colocava mais Deus em primeiro lugar naquela época. Era ele, né? O homem como ser principal do planeta. A expansão marítima. Com as grandes navegações, o homem foi além dos limites da sua terra, né? Principalmente os países europeus que eram maiores, né? Mais poderosos, mais ricos. Inglaterra, França, Portugal e Espanha tinham muita tecnologia, claro que a tecnologia daquele período, que eram as navegações, as grandes caravelas, os grandes navios que eles mandavam para além mar, em busca de novos continentes, de novas terras para serem exploradas. Daí, claro que a gente surgiu, né? Nessa época aí, Brasil, né? Alguns países da África, outros tantos lugares que os europeus iam se expandindo, porque a Europa já estava pequena para eles, eles foram atrás de novos continentes. Mercantilismo, crescimento do comércio e das cidades, né? Também aconteceu essa explosão de grandes cidades, né? Muito mais gente trabalhando no comércio, em compra e venda, essa coisa toda, e, consequentemente, atraindo mais população para as cidades. A invenção da imprensa, né, pelo alemão Gutenberg, contribuiu bastante para a divulgação das obras de vários autores, gregos e latinos. A gente tem que lembrar que até esse momento aí, todos os livros eram escritos à mão. E a partir da imprensa, né, a invenção da imprensa, por Gutenberg, os livros foram tipografados, ou seja, impressos ou copiados, né, numa máquina, aí levava menos tempo para escrever algum livro e, consequentemente, a literatura se expandiu mais ainda. Principais características desse período do classicismo: o resgate dos elementos artísticos da cultura greco-romana, ou seja, várias situações que aconteciam lá na Grécia e na Roma antiga, eles trouxeram de volta, né? Alguns valores, alguns conceitos de arte, principalmente, foram retomados pelos artistas classicistas. A retomada da mitologia, né? Vem também a volta da mitologia grega e romana, né? Os deuses gregos, os deuses romanos são retomados para aparecer em várias obras de vários escritores daquele momento. O idealismo, busca pela perfeição estética e pelo amor platônico, é elevado, né? O que acontece? Eles tinham uma preocupação muito grande em escrever bem, escrever bonito, né? Era quase uma obrigação deles. Eles não queriam fazer algo por fazer, queriam fazer algo bem feito, certo? O amor platônico aparecia em alguns escritos, em alguns livros, que é aquele amor que não é realizado, né? Fica só na mente. A pessoa gosta da outra, mas não se declara, não se revela. É uma das características também das obras do classicismo lá na Europa. Universalismo. Os assuntos pessoais ficam de lado e as preocupações universais passam a ser privilegiadas, né? Até por conta do que eu falei anteriormente, como aconteceu várias desgraças com a população europeia, então eles, né, começaram a perceber que era mais importante cuidar do coletivo do que do individual. Então estava todo mundo cuidando um do outro para que, de certa forma, todos se saíssem bem. É uma coisa que a gente tem que levar, não só naquela época, mas até hoje, no nosso dia a dia, a gente tem que se preocupar mais com isso mesmo, né? Com o coletivo, não com o individual. Porque se eu estiver bem, você não está bem, então não está legal. Agora, se você estiver bem e eu também, a coisa começa a andar melhor. Tá bom? O predomínio da razão. A expressão dos sentimentos era controlada pela razão. Porque sempre em várias obras literárias a gente via o sentimentalismo, o emotivo aparecendo. Então, aí, nesse momento do classicismo, eles começaram a pensar diferente. Não, vamos deixar ser o personagem ou a personagem do livro mais racional, agir mais pela razão do que pela emoção. Então, essa é uma característica também que tinha as obras literárias. A busca pela perfeição das formas aqui tem a ver com a escrita, né?
A métrica em relação à quantidade de sílabas por cada linha escrita, por cada verso. A rima, que é para fazer aquela melodia mais gostosa para a pessoa que vai ler em voz alta, para quem vai ouvir, né, gostar mais daquilo que está escrito. A rima proporciona isso. A correção gramatical, que é que eu já falei, é buscando a escrita correta, não escrever de qualquer jeito. Tudo isso passa a ser motivo de atenção e preocupação dos artistas do classicismo, certo? Aqui a gente vai ver algumas obras de grandes pintores, né, com as características da literatura classicista. Aqui é o Parnaso, de André Mantegna, olha a data desse quadro, de 1497. Então, um pouco embaçado, mas a gente percebe a riqueza de detalhes, né, como eles se preocupavam realmente em fazer algo muito próximo do real. Tá bom? Vocês estão vendo aí a percepção, apesar do embaçamento da imagem. Aqui nesse outro quadro, que é famosíssimo, né? Já apareceu em vários filmes, em vários momentos a gente vê pela internet também, o Homem Vitruviano do não menos importante Leonardo da Vinci, né? Italiano de Florença, as cidades mais importantes lá da Itália. Ele fez esse documento aí com essa medida do Homem Vitruviano, certo? Aí o que é que falamos aqui para vocês? O classicismo se associa a esta pintura pelas características. Tem o antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, tá? Em grego. E centrismo, centro. Então, o homem no centro do universo. Vocês estão vendo aqui a figura de um homem, né? Sem roupa, mas que está... Esse círculo aqui é como se fosse o universo. Então, o homem estaria aqui no centro do universo. Se você for fazer a medida, ele está sendo colocado exatamente no centro. Ou seja, o homem seria a coisa mais importante. O homem, quando eu falo aqui, o homem é a humanidade, tá, pessoal? Não é o homem só a raça humana. Perfeição das formas. Todas as medidas são proporcionais, tá? Se aqui a gente for fazer um estudo mais detalhado, vocês vão perceber isso. O idealismo busca pela perfeição estética. A gente vê claramente a figura de um corpo humano, masculino, bem desenhado, né? Todo bem formatado, certo? Olha só, em 1492 já tinha pessoas, claro, você ouve gente com talento, com qualidade, com capacidade para desenhar, mas aqui o Leonardo da Vinci, que foi, ou é o artista mais famoso de todos os tempos, né? Não só artista, mas cientista também, que ele descobriu, inventou, matemático, físico, o cara era muito bom, ele fazia as coisas também à perfeição, né? Outra obra aqui é a Criação de Adão, de 1511, do Michelangelo. Aí, alguém pode estar lembrando de repente das tartarugas, né? Michelangelo, Leonardo a gente já viu antes, e aí, claro que todos os tartarugas ninja foram homenagem a esses caras lá da idade média, idade moderna, que eram artistas que ficaram famosos. O aspecto do classicismo que pode ser associado a esta pintura é o humanismo. O homem passou a acreditar em si mesmo para as mudanças, valorizando sua vida terrena. O que sugere a questão: Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Né? Por conta daquela discussão que eu passei para vocês antes. Até então, até a Idade Média, até aquele período de muita coisa ruim, o homem tinha Deus como sendo a coisa mais importante da Terra, né? A igreja também colocava muito essa ideia na cabeça das pessoas, da igreja católica. Só que aí, com tanta desgraça acontecendo, o homem, não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí ele começou a pensar, não, eu acho que eu sou a coisa mais importante. Então fica essa discussão e apareceu essa pergunta aí, né? Que dá para causar muita polêmica, mas a gente não vai se estender nela agora. Ok? Michelangelo Buonarroti fez esse quadro que é muito famoso, a gente já viu em várias situações, em filme, televisão, pela internet, a gente vê algumas cópias, né, até umas paródias em cima dele. O Nascimento da Vênus, de 1863, de Alexandre de Cabanel, é uma obra mais recente, mas que representa aquele período também, né? O classicismo associa-se a esta obra através de seguintes aspectos: a mitologia, a gente tem alguns personagens, né, da mitologia, e o paganismo, que é a crença em deuses não aceitos pela igreja, e idealismo do belo, do bem, da verdade, do amor e busca pela perfeição estética. Tá? Como eu falei, já chamei a atenção na situação de outros quadros. Os quadros são muito bem desenhados, muito bem pintados. Parece algo muito próximo do real.
Essa preocupação pela estética, pela beleza, era uma constante dos artistas do classicismo. Aí a gente vai mais agora, saindo um pouco da parte das artes plásticas, né, da pintura, vai diretamente para a literatura. Com essa figura aí, que é uma figura emblemática, uma figura das mais importantes da literatura portuguesa, que é o Luís Vaz de Camões. É um dos maiores nomes da literatura universal e em Portugal ele é tido como o maior, ou está entre os três maiores de Portugal. Certamente o maior nome da literatura portuguesa naquele período. Sim, ele foi, né, naquele período. Mas de lá para cá a gente já teve grandes escritores portugueses. Posso citar alguns que vocês ainda vão estudar: Fernando Pessoa ou José Saramago, que vocês estudarão no terceiro ano, provavelmente. O que é que o Camões fez, né? Ele escreveu poesias líricas e épicas e peças teatrais. Só passando aqui um pouquinho da diferença para vocês do que seria uma poesia lírica e uma poesia épica. São dois estilos diferentes. Na poesia lírica, ele traria aqui mais a questão do sentimento, de poesia pura, aquela poesia que a gente tem mais conhecimento, aquela mais clássica, que é a expressão de sentimentos e emoções. E nas poesias épicas, ele contava histórias, né, narrativas, com grandes personagens através dos versos que ele escrevia nos seus escritos. As peças teatrais também, ele era também um autor de teatro. Porém, sua obra mais conhecida e consagrada é a Epopeia Os Lusíadas, considerada uma obra-prima. O que seria Os Lusíadas? É o livro dele, está aqui uma cópia, né, um quadro aqui com figurinha com alguma, parece com uma cópia de um livro real. É uma obra dividida em 10 partes, né? 10 partes seriam os 10 capítulos, né? 10 cantos que eles chamam naquele período, com 8.816 versos, ou seja, 8.816 linhas, né, distribuídas em 1.120 estrofes. E narra o quê? A viagem de Vasco da Gama, né? Para quem não entende muito bem essa história, Vasco da Gama era um navegador, uma pessoa, um homem, comandante de um navio, de uma fragata lá de Portugal. Ele fez essa viagem para as Índias, né? E aí essa história é contada por Camões no livro dele, Os Lusíadas, enfatizando alguns momentos importantes da história de Portugal. Vale ressaltar aqui o seguinte: naquela época era muito comum que os reis ou rainhas pedissem aos artistas para fazer ou uma escultura, ou pintura, ou um livro sobre eles, né? Eles pagavam o escritor, o artista ia lá e fazia. Claro que sempre colocando um pouco da história real, mas também aumentando muito, né? Dizendo que a pessoa era mais bonita, mais alta, ou tinha feito mais coisas do que realmente ela tinha feito, tá bom? Então, isso era muito constante naquele período. Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões é uma epopeia, como a gente já falou, a obra mais conhecida do próprio Luís Vaz de Camões, que tem como assunto principal essa viagem de Vasco da Gama às Índias. Além de narrar o caminho para a descoberta das Índias, o poema fala sobre as grandes e perigosas navegações, exaltando o heroísmo do homem ao se lançar em águas desconhecidas, a descoberta de novas terras, povos e culturas, o Império Português no Oriente, os reis e heróis de Portugal, sendo, portanto, considerado, né, o livro como uma literatura de informação, porque tudo o que acontecia de importante para a vida do povo português, da família real portuguesa, eles tentaram colocar nesse livro aí dos Lusíadas, tá? Até para fazer o quê? Mostrar a grandeza do país Portugal, ou do reino, naquela época ele era o reino, né? Tá certo? E eles faziam questão de mostrar para o mundo todo o poder que eles tinham. E realmente Portugal era uma potência naquele tempo, tinha uma riqueza muito grande. Por ter descoberto a América, uma parte da América, parte da África, ter colonizado, né, várias regiões. Em paralelo, desenvolve-se também uma história mitológica envolvendo lutas entre os deuses do Olimpo. Tá? Os deuses do Olimpo, que seriam os deuses, né, que estavam lá naquele monte onde fica a morada dos deuses. Alguns outros escritores existiram, porém não tiveram tanto destaque quanto Luís Vaz de Camões. São eles: o Sá de Miranda, né, o Francisco Sá de Miranda, que introduziu em Portugal novos conceitos de arte, ou da arte renascentista, e uma nova forma poética. Qual foi essa nova forma poética que ele criou, que ele inventou? Os versos decassílabos. O que é isso, professor? É que cada verso, cada linha que o cara escrevia, tinha que ter 10 sílabas poéticas.
Olha só, né? Você escrever uma poesia, toda ela com 10 sílabas. Não é fácil, nem para mim, nem para vocês. Mas para eles que tinham talento, era muito tranquilo, tá? O Sá de Miranda fez essa criatividade, né? Trouxe essa novidade e repercutiu, e muita gente foi na onda fazendo a mesma coisa. Aí é chamada de soneto aqui, essa nova forma de escrever feita pelo Sá de Miranda. O Bernardinho Ribeiro, né? 2 anos de Bernardinho, as suas obras, o romance ao longo, épocas e algumas, certo? Peraí, que eu estou, em 1554, 2 anos após o falecimento de Bernardinho Ribeiro, publicavam-se as suas obras, a novela Menina e Moça, o romance Ao Longo de uma Ribeira, as 5 éclogas e algumas poesias. Aqui são tipos de textos que ele escrevia, né? Éclogas e algumas outras poesias. Mas as mais famosas que o Bernardinho escreveu foi Menina e Moça e Ao Longo de uma Ribeira. Tá? Só após o falecimento dele é que foram publicados esses livros do Bernardinho Ribeiro. O Antônio Ferreira, poeta discípulo de Sá de Miranda, grande parte da sua obra foi publicada também depois que morreu, póstumamente. As comédias Bristo e Cioso e a tragédia Cartas. Para a gente finalizar, o classicismo terminou em 1580, quando houve a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, a passagem de Portugal ao domínio espanhol e também a morte de Luís Vaz de Camões. Tá? É um período aí que vai do século XV ao século XVI, como a gente viu lá no início, foram mais de 100 anos, né, de classicismo, e que repercutiu numa mudança de pensamento na vida dos homens de uma forma geral, mas também na vida dos artistas portugueses, que é o que nos interessa, a literatura portuguesa, tá bom? Então é isso. Eu vou passar de novo, claro, como vocês já estão acostumados, uma atividadezinha sobre esse nosso conteúdo do classicismo, aquele nosso formulário que eu vou passar para vocês. Vocês vão lá, depois acessem o nosso site, Escola Birajara, respondam, eu aguardo aqui a resposta de vocês, desejando a todos um momento de tranquilidade, de sossego, de paz, saúde, principalmente. Um abraço para vocês e para todas as famílias de cada um. Tá? Tchau, até a próxima.